Vamos ouvir uma bênção de muitas alcançadas para a glória de Deus nessa igreja. Vamos ouvir mais uma, em nome de Jesus. Cadê a missionária Maria? Vem cá. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por essa oportunidade, irmãos, de estarmos aqui nesta noite, louvando e exaltando o nome do Senhor. O que eu vou relatar aqui, irmãos, eu quero primeiramente deixar bem claro que não é para minha glória. Eu não vou contar aqui para me engrandecer, porque eu só tenho o nome de Aparecida, mas eu não gosto de aparecer. E o que eu vou falar é assim, porque para mim, irmãos, foi uma bênção muito grande. E quero relatar, quero ser breve, mas é bem longo o testemunho, se for contar, relatado, né? Como alguns dos irmãos aqui sabem, que a gente tinha uma casa ali em Pedro de Toledo, né? E aquilo ali foi um sonho para as nossas vidas, né? E para a família, porque era um lugar onde a gente ia para descansar, para aproveitar, para fugir um pouco daqui. Mas as circunstâncias da vida, né, nos levou a vender aquele imóvel ali. Né? E eu lutei muito, que foi praticamente um ano lutando. Eu não queria que vendesse, mas a situação foi dificultando. E o meu esposo falou, olha, no momento a saída é essa. Né? E quando vendemos a casa, e eu fiquei gestante. Eu falei com o pastor, eu engravidei naquele dia de uma nova casa ali em Pedro de Toledo. Né? Mas a situação não era apropriada de forma nenhuma, né? Mas o nosso Deus, irmãos, é aquele que nos surpreende. Nós tínhamos uma causa na justiça para receber, aonde nós almejamos o tempo inteiro que nós construímos aquela casa ali, nós almejamos receber aquele dinheiro para construir aquela casa. E não veio. Depois que nós vendemos a casa, quando passou, acho que uns 3 meses, aquela bênção veio. E eu falei, essa bênção vai ser a minha bênção lá em Pedro de Toledo. Mas o meu esposo falou assim, não, só se Deus der algo assim que eu sinta tocado mesmo pelo Senhor para me comprar. E eu ali, né, gestante, e fui indo. E o pastor começou as campanhas. E uma coisa, irmãos, nós temos que crer no profeta, no homem de Deus que está aqui no altar. Isso aqui não é mentira. Isso aqui não foi escrito por ele, isso aqui foi determinado por Deus. Nós temos que aprender a chegar aqui e tomar posse de cada palavra que sai daqui desse altar. Porque eu acho que ninguém sobe aqui com brincadeira. E eu comecei a tomar posse de toda a palavra que o pastor começava a ministrar aqui no altar do Senhor. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E um dia eu comprei um primeira mão e vi um anúncio, né, no jornal, e era um terreno ali. E quando eu liguei para esse dono do terreno, era uma pessoa que a gente conhecia. Aí, então, ele falou, me explicou onde era o terreno. E quando foi agora, no domingo, antecedendo ao jejum de 7 dias, eu tive lá em Toledo, fui lá no terreno, vi o terreno, vim assim, radiante, né, para ir conversar com o homem sobre o terreno. Aí, quando nós chegamos aqui, o pastor falou para o meu esposo assim, olha, nós estamos numa semana de jejum. Aí eu falei para o meu esposo, e aí, vamos lá conversar com o homem? Ele falou assim, não, depois do jejum nós vamos. Eu convidei o pastor para a gente ir na casa da minha cunhada para fazer a oração. E chegando ali, o meu cunhado falou assim, e aí, você vai ficar com o terreno lá do senhor Gonzaga? Aí o meu esposo falou assim, a mulher aí está querendo, né? Mas eu não tenho dinheiro, eu vou fazer uma proposta para ele bem mais baixa, porque lá não tem casa, não tem nada, é só um terreno. Vai lá conversar com ele, estava à venda. Irmãos, aquilo já foi para o meu coração. Naquela noite de quinta para sexta, eu já falei, Senhor, e agora? Eu já comecei a visualizar. Ele já traz as frutas de lá e dá para a avó me dá, já dá mexerica, laranja. Não, lá é bom. Eu creio que esta é a minha bênção, esta é a minha vez. Né? Então, eu agarrei ali nessa promessa, né, do Senhor e falei, não, é minha, em nome de Jesus. E comecei a orar, né? Então, eu falei, não, é minha, em nome de Jesus, vai ser nossa. Aí, quando foi na terça-feira, naquela mesma terça-feira à noite, nós viemos aqui para o culto. E o pastor trouxe a palavra sobre o tempo de cantar chegou. Eu não sei se os irmãos lembram. E eu estava ali atrás,
intercedendo ali, estava a irmã Neuza, a Cris lá perto da mesa, e eu para um lado e por outro. Aí eu cheguei para a Cris e comecei a comentar com a Cris. Eu virei para a Cris e falei assim, Cris, eu não conheço a terra, mas eu sei que a terra é boa, porque eu já comi do fruto da terra. Irmãos, na mesma hora, Deus usou a boca do homem de Deus e falou a mesma palavra. Tá? A minha irmã aqui que não me deixa, né, Cris, mentir. Né? Aí naquilo, e eu orando e ministrando e falando, Senhor, até o dia 31 de dezembro eu tomo posse da chave daquela chácara. Né? Até então, irmãos, eu não tinha ido lá, eu não conhecia. Aí me apressei a ir lá, fui um dia lá, foi até fui eu, meu esposo, meu cunhado e as crianças. Eu levei a mirra, irmãos, coisa de louco, né? Coisa assim de crente mesmo, né? Eu levei a mirra, cheguei ali, primeira coisa, ungi a chave, ungi o portão, ungi as fechaduras tudinho, ungi a casa tudinho, e saí, tem uma área em volta da casa todinha, em cada sustentação daquela área, eu colocava a mirra, e orando, e ungindo, tomando posse, e entrei para dentro, abri a Bíblia, li o Salmo 28, quando foi na véspera do Natal, ele ligou para a gente. Nós fomos lá para conversar com ele, e o meu esposo falou assim, olha, o que eu tenho é isso, eu não posso dar R$50 além disso, eu vou fazer esta proposta para ele. Se for de Deus, ele vai aceitar. Aí ele falou, nem um centavo a mais. Se for da vontade de Deus, se Deus tem determinado aquilo ali para a gente, vai ser esse valor que eu falar, ele vai aceitar. Né? Então, irmãos, para a glória do Senhor, assim que nós chegamos, aí ficou aquele ambiente assim, né? A gente, um calado, o outro calado, esperando puxar o assunto, né? Aí então, meu esposo falou assim, pois é, Sr. João, a gente gosta muito de lá, mas o que eu posso dar para o senhor é este valor. Irmãos, na hora, ele falou, eu aceito. Então, naquela hora, ali dentro daquela sala daquele homem, eu tive vontade de dar um grito, né? Eu tive vontade de dar um grito ali dentro, e só veio assim, aquele glória dentro do meu coração, e eu dentro de mim, eu falei, eu sei que o meu Redentor vive. Então, irmãos, nosso Deus, ele é fiel, né? Deus permitiu a venda daquela casa, devido à situação que a gente estava, mas Deus mandou a bênção, e Deus preparou, né? Então, irmãos, eu creio que Deus, ele operou um milagre, né? A gente tem que ser fiel, uma coisa que eu sempre digo para o meu esposo, para os meus filhos, os genros, e digo para cada um aqui nessa noite, seja fiel com o Senhor. Dê do Senhor o que é do Senhor, porque quando nós vendemos a casa, a gente estava numa situação difícil, mas meu esposo não hesitou, o que era de Deus, ele tirou. Quando vem a bênção, o que era de Deus, ele tirou. Então, quando a palavra de Deus fala, foste fiel no pouco, no mínimo, e no muito te colocarei, é o que o pastor fala, muitas vezes não dá crédito. Se você recebe R$1, dá 10 centavos. Entendeu? Porque Deus quer ver essa fidelidade. Né? E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus, ele foi fiel. Cada palavra do homem de Deus aqui, cada profeta que sobe aqui em cima, eu tomando posse. E Deus fez acontecer. E nesse dia que o pastor ministrou, ele ainda falou assim, eu estava ali com a mão estendida na última janela, sei lá se Toledo é para o lado de lá, e eu, Senhor, eu tomo posse. Até o dia 31. E na mesma hora, Deus usou a boca dele para falar. Ele falou assim, não sei se os irmãos lembram, irmãos, te dou 1 minuto para você memorizar o que você quer. Se é salvação, se é libertação, se é cura, que bênção que for. E eu falei, em nome de Jesus, eu tomo posse da chave daquela casa. E para a glória do Senhor, irmãos, Deus foi fiel. Eu não me lembro se foi dia 29 ou dia 30 que foi. Quer dizer, antes ainda do dia 31. Né? Então, eu louvo a Deus, agradeço a Deus.